Aqui eu vou mostrar a minha aplicação funcionando dentro de um website. Primeiramente ele faz a mensagem de boas-vindas e pergunta se a gente quer ver o menu. Eu abro uma interação de que sim, que eu gostaria de ver o menu. Ele recupera esses dados daqui do meu banco de dados, que são os nomes dos itens que eu tenho dentro do meu website. E aí ele solicita, pergunta o que vai ser, o que vai levar hoje, e aí eu escolho um produto, por exemplo, eu quero doce. E aí, quantidade, gostaria de pedir algo mais? Um salgado. Gostaria de pedir algo mais? Um recheado. Bom, aqui ele perguntou se eu gostaria de pedir algo mais, eu falei que não. E aí eu abri uma outra interação, né? Entrei no novo contexto, que é a parte de entrega. E aqui na parte de entrega, informa o endereço, rua 3, número 30, Presidente Prudente. E aí ele gostaria de confirmar o pedido. Se eu disser que sim, ele entra no contexto de confirmar o pedido. E aí ele já cria um novo pedido aqui no banco de dados, pedido número 15, com um total de 16,60, que ele vai ser gerado aqui dentro do nosso banco. Então, pedido número 15 para a rua 3, número 30, Presidente Prudente, não passei o estado, né? E o valor 16,60. Esse valor é de itens do pedido, né? E os itens do pedido são os itens 1, 2 e 3, que são os produtos doce, salgado e recheado, conforme eu solicitei aqui dentro. Doce, doce, um salgado e um recheado, conforme eu solicitei. Então, os itens do pedido é um doce, um salgado e um recheado para o pedido 15. Essa soma aqui tem que dar os 16,60, que é o valor o valor total do pedido. Bom, aqui dentro da parte de back-end, né, o que eu fiz aqui foi simplesmente quando quando ele entra na solicitação de ver menu sim, eu abro aqueles cards, né, que a gente fez no módulo 3, e aí o módulo 4 inicia aqui quando a gente entra para gravar os pedidos no banco de dados. Nessa parte aqui a gente abre, é, dá um else if aqui, né? Se não for aquele tipo de se não entrar no display vermelho sim, ele vai entrar ou no pedir mais sim, pedir biscoito, ou no informar endereço. Bom, se ele entrar aqui no pedir mais sim ou pedir biscoito, que é uma das duas interações que ele pode adicionar pedido, é uma das duas intenções, né, que ele pode inserir produtos no pedido. Nessas intenções, eu gero uma sessão para aquele pedido, crio uma lista de biscoito, uma lista de quantidade e um endereço com rua, cidade, estado. Nessa lista de biscoitos, eu vou lá no output contexto e pego o meu parâmetro biscoito e o número number integer, né, que é a quantidade de biscoito que eu estou solicitando dentro do meu pedido. E adiciono essa quantidade e esses biscoitos dentro de uma lista biscoitos que vai ser pedido. Então aí eu gero uma resposta, né? Anotado, gostaria de pedir mais, e devolvo essa resposta lá para a rota webhook. Depois de fazer isso, eu solicito o endereço para o cliente e o cliente disponibiliza o endereço que vem por esses parâmetros de street address, que vem na rua, city, que vem para a cidade, e admin area, que vem para estado. Eu insiro esses dados de endereço dentro da minha variável global lista sessões dessa sessão, né, que vai criar uma estrutura dessa daqui para o meu endereço também. E aí, depois de receber essas informações, eu falo que eu anotei as informações e confirmo se ele quer continuar com o pedido. Se ele quiser continuar com o pedido, e aí ele entra no contexto na intenção de pedido sim, né? E aí quando ele entra na intenção de pedido sim, eu inicio a gravação dos dados desses meus dados no banco de dados. Então eu pego a minha sessão, pego o número do pedido,
vou ter um número de pedido, um total do valor do pedido, e vou adicionar então o endereço dentro do meu pedido model, a cidade dentro do meu pedido model, o estado dentro do meu pedido model, eu vou gravar essas informações de cidade e endereço dentro do pedido. Depois de gravar as informações dentro do pedido, eu pego meu array de lista de biscoitos e dentro de cada interação do meu array de lista de biscoitos e lista quantidades, eu vou inserir o item pedido model para esse pedido, né? Então aqui eu vou passar como parâmetro o ID do pedido, o ID do produto, o ID do pedido, a quantidade desse parâmetro e o preço desse parâmetro que eu recuperei da minha da minha da minha modelo produto. Depois que eu passei essas informações, eu vou lá no item pedido, né, no pedido model, e vou gravar as informações dentro de itens do pedido, e aí o total eu vou somando até chegar no final, eu tenho um total e gravo esse valor total dentro do número do pedido que foi gerado aqui. Caso der erro aqui, eu dou um console error e tal. E aí, depois de feito isso, eu devolvo uma resposta para o meu cliente que o pedido de número, passo o número do pedido, foi anotado com sucesso no valor total e o valor total que eu somei. E eu faço isso para interação, se for por Dialogflow, ou nesse formato, se for por outro tipo de entrada. E é isso.